sempre gosto de frisar um tema e ficar bastante tempo falando sobre aquele assunto, que é para as pessoas aprender bem, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra que é do Senhor. Então preste muita atenção. As crianças podem ir para a escolinha. Hoje o pastor esqueceu de chamar para orar de novo. Quando você ouve a palavra que vem do Senhor para a sua vida, isso vai gerando no nosso coração a fé. Mas para que se gere a fé, precisa se transferir uma palavra que não seja somente uma palavra vazia, que não seja uma palavra que não traga impacto na vida das pessoas, como muitas vezes, muitas reuniões são vazias. As pessoas vêm e criam uma expectativa com o culto em si, e elas esperam vir na igreja para receber algo de Deus, mas na realidade eu quero dizer para você que nós nos reunimos aqui para oferecer a Ele, não para receber. Cultuar é oferecer, e quando nos reunimos aqui oferecemos, e o que temos para oferecer se não é o nosso pobre coração medíocre para dizer: entra, Senhor, e habita na minha vida. Não são nossas ofertas, não são nossos dízimos, não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a posição social que temos. O que temos para oferecer é o nosso coração. Senhor, habita em nós. Estar receptivo à palavra de Deus é muito importante, porque isso muda a tua vida. Então, durante essas 3 semanas, e encerrando hoje com o 4º domingo, falando sobre o mesmo tema, comecei falando sobre Icabode. A glória do Senhor se foi. Para eu não ter que voltar e resumir tudo que eu já falei, eu vou em um breve resumo assim, para quem não estava desde o início conosco. O objetivo dessa mensagem era mostrar às pessoas a importância da glória de Deus na nossa vida. Mas você tem noção do que é o ser humano sem a glória? A glória significa a presença de Deus, a majestade do Senhor, o brilho de Deus na nossa vida. Significa também os feitos do Senhor em prol da nossa vida. Agora você consegue imaginar o homem sem a glória do Senhor? É um homem sem o favor de Deus. É um homem que não pode brilhar, um homem que não consegue contemplar a majestade. O homem sem a glória de Deus, ele não é nada. É um homem derrotado, assim como Israel foi pelo exército dos filisteus. Um povo que achou que tinha em suas mãos a vitória porque carregava a arca. Infelizmente a arca estava sem a glória do Senhor. E assim muitos têm vivido dentro da igreja. Acham que a sua vitória está garantida porque o pastor decretou no culto que a vitória está em suas mãos. O anjo passa aqui nesse lugar com uma bandeja para derramar bênção sobre a tua vida. Meu irmão, isso não garante vitória. Você vai ter vitória quando você tiver a glória do Senhor resplandecendo na sua vida todos os dias. Aleluia. Muitos esperam vir à igreja e sentir algumas coisas. Eu digo para você, o evangelho não se sente, se vive. Muitos querem arrepio. O evangelho não é para arrepiar ninguém, o evangelho é para converter as pessoas do pecado. Muitos querem ver apresentações miraculosas de quem está pregando. Você precisa entender que quem prega transfere, e transfere aquilo que vive com Deus. Eu sou um pastor que vive com Deus uma coisa chamada vida de oração, vida de renúncia, vida de entrega. Eu não faço sinais, não faço coisas mirabolosas, não sai fogo da minha mão, e muito menos raio cai na igreja. Mas uma coisa pode ter certeza, meu irmão: eu tenho vivido um evangelho que tem transformado a minha estrutura como pessoa, a minha casa, a minha família, e é isso que tento transferir para vocês. Então pode ter convicção de uma coisa: evangelho é mudanças.
Evangelho, transformação, mas ele vai exigir renúncia. O Evangelho vai exigir coisas de nós e talvez a gente não esteja muito disposto a dar, a renunciar, a abrir mão. Mas se você não estiver disposto, meu irmão, a renunciar, a abrir mão, pode ter certeza, Deus também não terá disposição nenhuma de lutar em teu favor. E é aí que nós começamos a conhecer as amargas derrotas da nossa vida. Quando esquecemos que se Deus não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não estiver à frente, em vão vigia o sentinela. Deus precisa estar à frente da sua vida. E se a glória do Senhor habitar em você, pode ter certeza, você terá sucesso, você será bem sucedido. Aí você vai entender por que José, tudo que ele colocava as mãos, prosperava. E por que tudo que eu coloco as mãos, pastor, tudo que eu coloco as mãos, além de não prosperar, destrói? Tem gente que, poxa vida, se pelo menos ele colocasse a mão, não prosperou, não saiu do lugar, se manteve, ainda tudo bem. Pior que tem gente que coloca a mão no negócio e destrói. Meu irmão, quando você carregar a glória de Deus na sua vida, você vai entender o que é ter um casamento bem sucedido, o que é ter uma vida profissional bem sucedida, o que é ser um cristão bem sucedido. Ser um cristão bem sucedido não é um cristão que tem dinheiro, não. É um cristão que tem uma vida com Deus, e essa vida com Deus é uma vida de sucesso, amém? Aplauda o Senhor então e dê uma glória a Deus, aleluia. Amados, vamos então essa noite para a nossa segunda etapa da mensagem Icabod, ou Icabou, que significa a glória do Senhor se foi. Eu falei sobre o que era a glória, o que significava a glória de Deus, a importância da glória. Falei também o que faz com que a glória de Deus se retire da nossa vida. Falei sobre quebra de princípios, sobre fé imatura. Falei sobre várias coisas que fazem com que a glória de Deus se vá. E durante 3 domingos eu percebi um grande constrangimento na igreja, né? Aquela coisa assim, porque todo mundo gosta de ouvir aquilo que faz bem ao seu coração, aquela palavra que nós costumamos dizer que joga a igreja para cima. Mas foi maravilhoso durante esses 3 domingos poder falar para você sobre coisas que aparentemente parecem duras, mas elas são poderosas e elas mudam a nossa vida. Poder ver pessoas me procurar no outro dia dizendo: pastor, aquela palavra falou no meu coração, pastor, aquela palavra começou a mudar os princípios e os preceitos que eu tinha em relação a determinado assunto. Isso é maravilhoso, isso é evangelho, isso é avivamento. É quando a palavra de Deus que é pronunciada começa a trazer efeito na vida daqueles que ouvem. Então, nós terminamos o domingo passado falando sobre os últimos princípios e sobre o último tópico, que era a fé imatura, de tudo aquilo que faz com que a glória de Deus se aparte da nossa vida. E nesse domingo nós vamos para a segunda parte da mensagem que eu dividi, que é recuperar a glória, é reparar os erros. Durante 3 domingos nós apontamos aqui várias coisas que fazem com que a glória do Senhor se afaste. Agora nós vamos falar sobre reparar isso, porque Deus, Ele tem muito mais desejo e prazer de estar conosco do que nós mesmos com Ele. Ou você acha que Deus não quer estar com você? Você acha que Deus não quer te fazer um vencedor? Mas Deus não quer te fazer uma pessoa que vive enganada. Meu irmão, Deus quer que você seja um vencedor, mas um vencedor verdadeiro. Alguém que entenda por que eu sirvo ao Senhor, por que eu creio que Deus existe, por que eu estou numa igreja. Tem pessoas que não sabem disso. Não vou falar de política, apesar de eu estar com um coração, né? Como Jesus mesmo disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Meu irmão, meu coração está com uma sede de justiça depois de ver todas essas coisas sobre política, mas enfim. Mas eu vi reportagens, a CUT indo para São Paulo, na Avenida de São Paulo, para fazer uma passeata. As pessoas não sabiam por que estavam ali. Foram convocadas, receberam dinheiro, e quando perguntado para eles: por que você está fazendo aqui? Não sei. A gente foi convocado e a gente veio. Parece que é para, sei lá, eu não vou dizer porque eu não sei.
pessoas recebendo dinheiro para poder ficar ali, pessoas ganhando um pão com mortadela para passar o dia inteiro ali lutando por algo que eles nem sabem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na igreja mais ou menos acontece esse tipo de coisa. As pessoas estão aqui para pedir esmola para Deus, e Deus está muito disposto a te dar muito mais do que uma esmola. E muitos estão na igreja e não sabem nem porquê. O que você faz na igreja? Você é evangélico? Sou. E qual igreja você vai? Vou na Sara Brasil. E o que você faz lá? Eu não sei. Todo domingo eu sento, escuto o pastor pregar. Até que ele prega mais ou menos. Poxa, você vai concordar com isso, irmão? Está amarrado. Pô, você tem que dizer que não, que prega bem. Então, as pessoas estão na igreja e não sabem o que fazem ali. O evangelho que eu proponho a vocês é diferente. É o evangelho que faz você entender o que você está fazendo aqui, a quem você serve e quais os propósitos de Deus para a sua vida. Esse evangelho é que vai nos fazer ter uma vida de sucesso, amado. Esse evangelho é que vai fazer teu casamento ser bem sucedido. Esse evangelho que vai fazer você entender o quanto você deve amar o seu próximo e perdoar os outros. Esse evangelho que vai fazer filhos se renderem e se converterem e irem até seus pais, pedirem perdão por todas as dores que causaram nos seus corações. Esse evangelho que vai fazer com que pais procurem seus filhos que eles abandonaram. É esse evangelho que vai fazer com que casais que estão afastados, separados, casamentos destruídos, sejam reatados. Esse evangelho que faz as pessoas entenderem o que elas estão fazendo dentro de uma igreja, porque esse evangelho muda princípios. Então, recuperar a glória é reparar os erros. Amém? Glória a Deus. Escute com muita atenção. Eu sempre costumo nas minhas mensagens não ler o que eu escrevo, mas nessa pregação eu escrevi tanta coisa legal que, para não esquecer, eu vou ler algumas coisas aqui. Salmo 139, se você puder abrir comigo, pega a tua Bíblia, Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amados, no tempo em que Israel perdeu a guerra para os filisteus e muitos morreram, muitas pessoas perderam suas vidas, muitos foram levados cativos, muitos tiveram que suportar novamente a dor da escravidão. Israel, como sempre, testando a bondade do Senhor, aquilo que nós costumamos fazer todos os dias, testar a bondade do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos o costume de sempre testar a misericórdia, temos o costume de testar o quanto Deus é bom. Israel tinha esse costume. Infelizmente, Deus ele é tão bom que o que faz dele ser bom é porque ele é justo e dá a cada um segundo a sua justiça. Então, infelizmente, quando nós costumamos botar Deus à prova e a sua bondade à prova, os resultados são maus. Então Israel tinha esse costume de entrar em desespero e lembrar que havia um Deus. E quando as coisas estavam bem, esqueciam que tinha um Deus. Infelizmente, hoje nós vivemos mais ou menos assim. A pessoa vem para a igreja toda arrebentada, destruída, vem machucada, ela vem completamente suja. Chega aqui, ela encontra o bálsamo de Deus que cura suas feridas, recebe vestes novas, é tratada, ela é recuperada psicologicamente, espiritualmente, as coisas começam a melhorar e tudo começa a dar certo. E aí, quando as coisas começam a ficar boas, aí parece que a gente esqueceu de novo que existe um Deus. E aí costumamos a ter essas oscilações na nossa vida. Se você parar para pensar, muitas pessoas elas têm altos e baixos. Por quê?
porque elas levam uma vida com Deus de altos e baixos. Elas não têm uma vida com Deus diária, de busca, de entrega, de renúncia. Então, quando as coisas estão bem, acaba que você se afasta, e quando as coisas pioram, você corre. E essa oscilação começa a acontecer. Infelizmente, durante esse período de oscilação, a gente acaba se machucando bastante. E não foi diferente com Israel. Toda vez que eles acabavam tendo a colheita da sua semeadura, eu falei sobre o princípio da semeadura, todo plantio tem uma colheita. Então não se esqueça, preste muita atenção no que você planta. Israel não conseguia entender que se você, meu irmão, plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. O princípio da semeadura. Então toda vez que eles encontravam e se deparavam com essa colheita ruim, as coisas ficavam complicadas. E havia um período em que Israel, após ter sido levado cativo para a Babilônia, o desespero pega, meu irmão. Porque quando você sente que a mordomia acabou, quando você sente que o inimigo te prendeu e que as coisas que você estava acostumado a viver e a ter foram tudo por água abaixo, a gente começa a se desesperar. E aí no desespero a gente se lembra que tem um Deus. Israel começou a se lembrar que tinha um Deus. Na época do profeta Joel, as pessoas tinham um costume muito comum de, quando se arrependiam e mostravam arrependimento no seu coração, elas rasgavam suas vestes, se prostravam no chão, jogavam pó sobre a sua cabeça. Israel, na realidade, sempre teve essa postura. Era um sinal externo de arrependimento. Era uma forma de externar, ou seja, de mostrar o arrependimento. Rasgavam-se as vestes, cobriam-se com panos de saco, colocavam cinza sobre a cabeça, proclamavam um jejum. E Israel, toda vez que se encontrava em situação difícil, lembrava que havia um ritual que podia mover a mão de Deus a favor deles. E mais ou menos assim a igreja vive hoje. Algumas pessoas vivem assim. A glória de Deus já se foi, a glória de Deus já nos abandonou, e nós vivemos muito distante da presença do Senhor, e por isso temos colhido resultados terríveis. Aí quando a coisa está terrível, a gente lembra, tem um ritual que eu faço, vou no culto pedir uma oração ao pastor. Tem um ritual que dá para mim fazer, participar de uma campanha. Tem um ritual que dá para mim participar lá na igreja, que o pastor unge a minha cabeça com óleo, e as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar boas. Israel mais ou menos assim. Quando as coisas apertavam, eles lembravam que eles podiam se prostrar, rasgar suas vestes, colocar pó de cinza sobre a sua cabeça, proclamar jejum, e Deus ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. É mais ou menos assim que a gente começa a viver com Deus. Nós acostumamos a ser evangélicos, acostumamos com a caminhada na fé. Sabe o que me impressiona? Agora, bem rapidinho, vou desvirtuar um pouquinho o assunto. Não é quando as pessoas trocam de igreja, porque isso eu acho muito comum. Eu fui pastor, depois de passar por 4 igrejas, nenhuma me aceitou, porque eu era muito ruim, então eu tive que abrir a Sara Brasil. Mas eu troquei de igreja, foi comum, eu não me adaptei num lugar, não me adaptei no outro, mas sabe, aquela coisa que faz parte, que é normal. Agora, chega um momento da nossa vida, meu irmão, que a gente tem que se encontrar, que a gente tem que encontrar um caminho, a gente tem que encontrar uma direção. A direção é Cristo, nosso foco é Jesus. Mas chega um momento em que não dá mais para viver uma meninice no evangelho, uma fé imatura. A gente fica num lugar até onde ele não me desagradar. No momento que me desagradou, eu procuro outro. Aí quando eu encontrar algo que também não me agrada, eu procuro outro. E quando aquele outro lugar me desagradar, sempre seremos desagradados. Não pense você que você passará a vida inteira numa igreja sempre sendo agradado. Pelo contrário, a Bíblia diz que conversão, arrependimento é andar na contramão.
da nossa vontade. É o contrário, você sempre vai ser desagradado na igreja. Porque quando você vier numa reunião e o pastor olhar nos teus olhos e tiver coragem, já que hoje 90% dos pastores têm medo de falar um evangelho, de ministrar uma palavra que confronte as pessoas, porque elas podem levantar e fazer como fizeram com Jesus e ir embora no meio do sermão. Meu irmão, quando os pastores tiverem coragem de olhar nos olhos de vocês e dizer para vocês: precisamos mudar. Não é vocês que precisam mudar, nós precisamos mudar. Eu também precisamos mudar. Precisamos ter uma outra postura diante de Deus. Talvez não seja isso que você esteja procurando, meu irmão. Não seja isso que você quer ouvir. Aí você vai levantar e vai procurar um outro lugar. E daqui a pouco você será confrontado. Por isso que a melhor coisa que tem no Evangelho é se render a Cristo e dizer: mais de ti, menos de mim. É preciso, é necessário que Ele cresça e eu diminua. E quando você estiver disposto a diminuir, você vai entender. Aí você vai entender o que é estar numa igreja e não procurar aquilo que me satisfaz, mas procurar aquilo que agrada o coração do Pai. Independente de você estar na igreja que você gosta ou não gosta, igreja não é uma questão de gosto. Pode haver as adaptações, amém? Cada um tem sei lá, vai numa igreja, gostei mais do jeito daquele pastor ali, né? Teve uma pessoa que falou para mim assim: eu não vou mais ficar nessa igreja, o senhor fala muito de dinheiro. Eu disse: não, você não sabe o que é uma igreja que pede dinheiro. Vai, passeia por aí afora, depois você me procura, você vai ver. Eu disse para ele: você não sabe ainda. Amados, é tudo uma questão de adaptação. Mas chega um momento em que não dá mais para viver assim. Precisamos tomar atitudes, posturas, posicionamentos. Não é mais uma mudança só externa, é uma mudança interna. E quando Israel passou a entender que o que Deus queria não era mais uma mudança, um arrependimento externo, aí as coisas começaram a mudar. Então pense comigo, a glória do Senhor, meu irmão, a presença dele, ela quer habitar em nós. Mas para isso nós precisamos consertar a nossa arca, precisamos consertar o templo, precisamos arrumar as coisas que estão bagunçadas na nossa vida. Deus não vai dividir a glória dele com quem não tem posicionamento, com quem não tem uma vida com ele, meu amado. Deus não vai dividir a sua presença com quem leva uma vida de cristão pela metade. Entenda isso. O motivo pelo qual eu bato sempre na mesma tecla é esse: porque eu me preocupo com a vida de vocês. Eu não prego um evangelho que vai fazer encher esse prédio e ele vai encher até ele explodir. Eu prego um evangelho que vai fazer você entender, puxa vida, como é importante a glória de Deus habitar em mim. Mas ele não vai dividir a glória dele, meu irmão, com quem quer andar pela metade. Ou você anda por inteiro, ou você não anda. E é isso que tem inquietado muitas pessoas. Teve alguns irmãos que vieram de outros ministérios aqui, e sabe o que eles disseram? O meu ministério que eu era um paraíso e eu não sabia. Porque eles vieram para cá e acharam que aqui era tudo. Ah, lá vão ter. Sara Brasil, Sara está relacionado com ela, uma igreja mais jovem, né? Uma igreja, um estilo mais, né? Chegaram aqui, meu irmão, deram de encontro com um evangelho confrontador. Muitos retrocederam, sabe por quê? Porque eles não querem ser cristãos por inteiro, mas em pedaços. E Deus não quer pedaços de você, Deus te quer por inteiro, em nome de Jesus, aleluia. Amado, para que nós possamos recuperar a glória, preste atenção no que vou dizer. A primeira coisa que precisamos fazer, já que o tema da mensagem é recuperar a glória, é reparar os erros, a primeira coisa que temos que fazer é identificar os erros. E logo já vou falar sobre esse texto que nós lemos em Salmos. Já vou chegar nesse assunto, porque esse negócio é sério. Em primeiro lugar, precisamos identificar os erros. Ao lermos a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, escrita pelo apóstolo João,
Em Apocalipse, no capítulo 2, a orientação é: lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Amado, presta atenção numa coisa: se o objetivo é recuperar a glória, e para isso eu preciso reparar os erros que há na minha vida, a primeira coisa a fazer é identificar os erros. Eu preciso identificar os erros. Quando, e nós já lemos várias vezes esse texto em Apocalipse, eu não quero falar de primeiro amor, eu quero falar de uma coisa que Jesus disse: lembrem-se aonde vocês caíram. Jesus traz a reflexão para que você essa noite pare e tente lembrar, meu irmão. A pior coisa que tem é quando nós falamos assim: pastor, pode falar para mim aonde eu estou errado, pastor? Olha nos meus olhos e diz: pastor, onde o senhor acha que eu tenho que mudar? Não sou eu que tenho que dizer isso para você, meu irmão. Você que tem que olhar para dentro de você e identificar os erros que precisam ser moldados na tua vida. Você precisa olhar para você e identificar os erros. Cada um sabe aonde tem que ser transformado. Todos sabem aonde precisa ser trabalhado o seu coração. Até porque às vezes não é muito bom ouvir dos outros isso não, porque a gente acaba sempre ficando bravo com a pessoa. Mas quando alguém chega para mim com esse papo de sinceridade: pastor, seja sincero comigo, fala onde eu tenho que mudar. Não vou falar, não vou ser sincero, sei que tu vai sair da igreja. Se eu for sincero, vou perder o membro. Então fala com Jesus, para na frente do espelho e identifica os erros. Porque se você quer a glória do Senhor, meu irmão, para de arranjar justificativas. Comece a identificar os erros e pare de achar justificativas. Para Deus, justificativas não colam. Justificativas para o Senhor não são suficientes. As pessoas adoram se justificar. Não se esqueça que quem nos justifica é Ele. Você não precisa se justificar. Não queremos ficar em tal igreja. O que a gente vai dizer? Saiu de lá porque o pastor me confrontou. Não, saiu de lá porque o lugar não é bom. Sempre tem uma justificativa. Mas o nosso pecado, o nosso erro nunca vai aparecer. A gente que pensa. A Bíblia diz que somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Amado, não fuja do teu problema. Não esconda os teus erros. Mude. É simples. É simples. Mude. Posicione-se diferente. Não espere que uma oração de um pastor mude a tua história, não. Identifique as coisas que precisam mudar. Meu casamento não está bem. Por que ele não está bem? Será que o problema é só a tua esposa? Ou o problema é você também? Claro que não. Toda vez que eu aconselho um casal, sempre é um empurra. Entendeu? Não, é porque ele, não, mas eu só faço isso porque ela, não, mas se eu sou isso aqui, foi porque você me fez ser assim. Eu estou na defensiva. Quando vamos parar e dizer assim: não, pastor, eu sou esse caco aqui que o senhor está vendo, eu quero mudar. Mas não, aconselhamento pastoral, discipulado é assim: é a mulher fazendo fofoca do marido e o marido fazendo fofoca da mulher. E quando bota um de frente para o outro, meu irmão, aí o bicho pega. Tem uns que chegam a me dar medo. Tem casais que me dão medo. Porque o homem, quando está sozinho comigo, ele bota tudo para fora. Quando está na frente da mulher, ele fica. Fala, irmão. O Acabe já sabe o que vai acontecer em casa. Quando vamos identificar nossos erros e parar de olhar para os outros?
Precisamos identificar os nossos erros e não os dos outros. Preste atenção. Recuperar a glória é reparar os erros, os teus erros, não os dos outros. Que facilidade olhar para o lado e apontar os erros, defeitos, problemas, dificuldades que as pessoas têm. E o pior é que isso pode ser pregado todo domingo e não vai mudar. Tem pessoas que parece que nasceram com a síndrome do juízo, sempre dispostas. Elas já andam assim, não é mais um dedo, já é um nariz que acompanha ela lá na frente. Quando vamos conseguir, irmãos, tirar a trave do nosso olho antes de querer tirar o cisco do olho dos irmãos? Quando essa igreja existir, eu acredito que Jesus volta para buscar ela. A gente não consegue ter uma vida com Deus digna, aí a gente tem que encontrar em alguém que também não está legal um desabafo para o nosso erro. A gente tem que olhar para alguém, olha lá, ó. Eu vou dizer uma coisa para você, grava isso que eu estou falando, meu irmão. Quando você vê um membro da Sara Brasil fazer uma coisa errada lá fora, não me bota no meio dessa sujeira aí. Ah lá, ó, o membro do pastor. Não, não. Eu sou pastor de vocês até onde vocês deixam ser. Daqui lá para fora, meu irmão, eu não ando com você de mão dada cuidando do que você faz. Então não associe os erros das pessoas à igreja. Tem crente que tem o costume de dizer, ó lá, ó, da igreja tal, ó, o cara está aprontando, o problema é dele, porque o ensino que ele recebe não é esse. Um dia perguntaram para mim o que eu achava da tatuagem. Eu falei para o irmão, olha para mim, tenho tatuagem? Não, então já respondi a tua pergunta, não preciso falar mais nada. Sobre a bebida, você viu beber? Alguma vez viu beber? Não, então não precisa responder. E sobre funk, viu dançar funk? Nunca dancei funk, meu irmão, então já está aí a minha resposta. Não associe os outros à minha pessoa, a pessoa da minha esposa e à minha igreja. Se alguém fizer algo errado lá fora, meu irmão, o problema é dele, mas não foi isso que a gente ensinou. Mas não fica perdendo tempo. Olha lá, ó, irmãozinho, ó, depois você tocando teclado lá em cima, ó. Eu não consigo receber porque, olha, eu não consigo louvar com aquele irmão lá com a vida toda errada. E a tua vida está de que jeito? Recuperar a glória é reparar os erros da tua vida, não dos outros. A Bíblia diz que cada um dará conta de si diante do Senhor. Então, meu irmão, presta atenção. Recuperar a glória é expor um coração sincero diante de Deus. Agora você vai entender o Salmo 139. Segundo item, recuperar a glória é expor um coração sincero diante de Deus. Não é tentar mostrar o arrependimento de forma externa. Não. Sabe o que foi que Davi disse? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Sabe o que Davi estava expressando diante de Deus? Um coração sincero, um coração como aquele que Deus exigiu de Israel quando mandou o profeta Joel ir lá, avisa eles que não adianta rasgar as vestes, não adianta rasgar as roupas e colocar pó de cinza na cabeça. Manda que rasguem os corações e as almas diante da minha presença e que se arrependam diante de mim. Deus disse, vai até eles, e se eles querem a glória de volta, que se convertam, que venham até mim e que rasguem os vossos corações e a vossa